Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. O tema de hoje é ansiedade. Eu já devo ter abordado aqui, abordei esse tema aqui em algum momento durante a pandemia. Até porque esse projeto, que completou 2 anos, ele nasceu de uma crise de ansiedade que eu tive, tá certo? Eu lembro que, eu acho que eu já contei isso aqui algumas vezes, não só comigo, acho que foi todo mundo assim, né? Foi meio que de surpresa, você estava trabalhando, no outro dia avisaram, ó, não vem, fica em casa, tá certo? Até segunda ordem. Naquele início do isolamento social. Eu tinha saído para ir ao mercado, tudo vazio, rua vazia. Eu cheguei em casa, eu fiquei andando de um lado para o outro um tempão. Aquilo começou a me preocupar. E aí comecei a conversar com os meus amigos que cada um estava tendo um tipo de reação diferente naquele momento. Não era só eu. Aquilo foi me acalmando e aí nasceu esse projeto que eu comecei a chamar as pessoas para que cada um dividisse como é que estava sendo enfrentar aquele período de pandemia, né? Aquele período do isolamento social ali no início, tá certo? Comecei a fazer essas lives, recebi aqui psicólogos, psiquiatras, confesso que muitos aqui também deixaram essa reflexão pra gente, de pensar, de refletir. Eu sou ansioso por natureza, eu sou um cara muito ansioso, eu gosto de tudo para ontem, eu quero fazer logo. Confesso também que com o tempo eu estou percebendo que nem tudo tem que ser na hora que eu quero, como eu quero, às vezes nem é para ser. Mas e com você? O que a ansiedade ela já te limitou? Você fica muito ansioso de repente quando tem que fazer aquela prova para o Enem, para um concurso, encontrar com aquela pessoa querida que você está querendo, né, desenvolver uma ciência ali com ela, uma matemática, não sei. Já enfrentou, já teve isso? Até que ponto isso te limita ou te limitou? Conhece alguém assim que teve que buscar ajuda? Bom, as dúvidas elas são inúmeras. Eu vou receber aqui, eu tenho o privilégio e a honra de receber aqui o meu convidado, que é um psicólogo, o William Turri. Ele é de Bento Gonçalves, eu vou botar ele aqui para dividir tela comigo. Eu já vi que tem uma galera que entrou aqui. Eu vou fazer o convite nessa próxima hora. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tem uma bolinha com um ponto de interrogação. Você clica nela, faz a sua pergunta que o William ele vai responder nessa próxima hora aqui, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui para dividir tela comigo, que ele já entrou. Peraí. Não tô achando o William. Toda vez é isso, gente. Quando começa... Eu acho que foi agora. Peraí. Ele vai entrar aí. Boa noite, Fábio. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem? Consegues me escutar direitinho? Perfeito. Tá ótimo. Tá tudo bem aí. Áudio, Que bom, o som tá bom, né? que Vídeo bom. tá ótimo. Obrigado por você ter aceitado, viu? Eu sempre falo que quando eu faço um convite aqui antes, é o meu coração que chama, porque quando eu penso num tema, eu digo que esse projeto é o projeto do afeto. Então, quando eu penso num tema, eu vou pesquisar o meu convidado e quando eu encontrei você, confesso que eu parei num vídeo seu que você estava falando sobre a ansiedade e a memória. Aquilo me chamou a atenção, aí fui olhando, falei, eu vou fazer o convite para ele. Você está aqui. Muito obrigado, viu? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, para a gente conhecer. Você também é perito. Esse perito? Fala um pouquinho para gente, por Tá favor. bom, Fábio. Fábio, para mim, é uma honra muito grande estar aqui, porque esse tema da ansiedade, né, muito se fala, certo? Muito se busca de informação, né? Então, abordar isso sempre dentro de uma perspectiva técnica, né? E de forma que possa realmente contribuir com as pessoas, que possa trazer informação segura, né? É uma coisa que me deixa alegre, muito contente. Eu atuo na clínica, então eu faço psicologia clínica aqui em Bento Gonçalves, eu atuo no consultório, atendo muitos casos de ansiedade e depressão, certo?
Também faço perícias, sim, faço perícias para o Tribunal de Justiça, sou credenciado pela Polícia Federal para avaliação psicológica e também sou funcionário público. Então, eu atendo também o pessoal aqui da minha região que é funcionário público, né? Eu me divido entre todas essas atividades, certo? E eu percebo, Fábio, que a ansiedade ela está mais presente do que a gente pensa. Então, bora conversar sobre isso, eu acho muito importante, com certeza. Bora conversar. Você acha que todo mundo é ansioso ou tem um grau de ansiedade, Will? Sim, a ansiedade, ela por si só é uma coisa boa. A ansiedade não é uma coisa ruim. Ela é uma herança que nós temos, né? Uma herança que está presente na evolução do nosso cérebro, na nossa estrutura neurológica, podemos até dizer assim. Só que, vamos pensar assim, Fábio, os nossos ancestrais lá atrás, eles precisavam fazer o quê, né? Precisavam caçar, precisavam pescar, precisavam sobreviver de uma forma um tanto quanto mais envoltos em riscos. E lá atrás, a ansiedade cumpria seu papel perfeitamente, se assim nós podemos dizer, certo? Hoje, Fábio, concordas comigo que temos uma série de confortos pela tecnologia, certo? Só que essa ansiedade que lá atrás nos ajudou muito, hoje ela está crescendo. E isso é um paradoxo, porque por mais que nós tenhamos uma situação hoje, né, que não nos coloque de frente aos riscos que lá o homem ancestral tinha, por exemplo, ele tinha que matar um leão para poder sobreviver lá atrás, certo? Hoje nós não temos mais esses riscos imediatos, mas a nossa ansiedade ela continua a crescer. Então, isso exige uma reflexão, no mínimo uma meditação profunda acerca do nosso estilo de vida e como nós estamos vivendo hoje. Quando é que a ansiedade, então, ela começa, eu posso dizer assim, eu posso ficar preocupado com a ansiedade? Certo. É, todos nós temos ansiedade, ok? Todas as pessoas têm ansiedade. Eu Ansiedade, citei até alguns exemplos, William, eu citei os exemplos ali no início, não é isso? exato. Eu sou uma pessoa ansiosa também. Isso é um traço que eu tenho da minha personalidade, e aí já é outra história, mas assim, a ansiedade é algo natural. Ela é, vamos pensar assim, Fábio, existe o medo, certo? A ansiedade, ela é uma filhote do medo, ela é uma subcategoria do medo. A ansiedade, ela começa a ficar disfuncional quando ela atrapalha a pessoa na sua funcionalidade. Quando a pessoa começa a ter prejuízos na sua rotina, no cumprimento das suas obrigações, e aí a questão do bem-estar também, certo? O que me preocupa hoje, que eu identifico, é que as pessoas não conseguem mais identificar o que é não estar ansioso. E aí nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa fica com um nível, ela fica funcionando com um nível de ansiedade, certo? E ela conhece isso e entende como isso sendo o normal, né? Tá. E Então, quando. Não, termina seu raciocínio. então a ansiedade é algo tão presente hoje, ficou tão banalizada, que as pessoas não estão conseguindo mais identificar o que é um estado ansioso, nomear, declarar que estão ansiosas, porque elas confundem com outras emoções, e aí, quando fica disfuncional, procurar ajuda. A ansiedade, ela vem de uma insegurança? Eu posso dizer isso, William? Ou não? Não tem nada a ver. Pode ser de uma insegurança. A ansiedade, Fábio, ela é um medo difuso, certo? Por exemplo, vamos supor, você tem medo de cachorro, ok? Então, você está passeando em Copacabana e você encontra com uma pessoa com seu pet passeando. Automaticamente, é natural que você reaja a essa situação de um modo a defender-se. E você vai ficar inseguro porque você tem, na realidade, né, um estímulo que ameaça a sua segurança. Acontece que a ansiedade, hoje, ela não tem esse objeto,
na realidade. A pessoa está com esse medo difuso e ela não sabe do que exatamente ela tem medo. Então, essa insegurança, ela precisa ser investigada, né? E isso só um trabalho daí, né, Fábio, com um profissional para poder entrar na história de vida e poder buscar ali quais elementos constituem a pessoa dessa forma e por que que ela tem essa insegurança. Então, quando ela deixa você, né, a ansiedade, ela te impede de fazer alguma coisa, né? E aí a gente vai identificar a ansiedade, medo. Eles estão ali tudo junto, né? Se você analisar, tá Isso, andando junto, não é isso? isso aí. É, Eu lembro, eu lembro que quando eu fiz a minha primeira apresentação, foi no auditório de uma faculdade que teria ali no mínimo umas 300 pessoas. William, eu nunca tremi tanto na minha vida. Eu falei, não vou fazer, não vou falar, não vou entrar. E eu ia entrevistar um jornalista que eu sou fã e ele tinha aceitado ir. Eu falei, não, não vou entrar. Quem me conhece, que estava lá, falou, Fábio, deu para perceber que a tua fala, você falava tremendo, os dentes tudo tremendo. Tamanho era o meu nervosismo, tamanho era aquela minha ansiedade. Na segunda vez que eu fui fazer, foi menos. Na terceira, eu acho que é quando você entende que você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você quer, mas você nunca fez, né? Então, eu acho que conforme você vai vencendo isso, vai melhorando, né? Vai passando. Eu lembro que quando eu comecei também aqui no Bora Conversar, eu ficava nervoso. Hoje eu também fico, mas eu acho que não é algo ruim, né? É algo daquela, vai começar e aí depois começa o papo, vai embora. vai embora. Enfim, são essas identificações que você vai fazendo que você leva para o trabalho, para o relacionamento, que vai te deixando mais tranquilo, não sei. Exato, Fábio. Esse é um caminho natural do desenvolvimento humano. Sempre que nós estivermos diante de uma situação, por exemplo, né, em que nós seremos avaliados, é esperado que surja um nível de ansiedade. Não tem problema, isso as pessoas também precisam entender. É esperado que você trema, você pode ruborecer a face, pode ter suor nas mãos. Isso é esperado, porque é um mecanismo, né? O nosso corpo, biologicamente, ele entra em estado de defesa. E como você esclareceu muito bem, com o passar do tempo, se exercitando nisso, a gente vai diminuindo o nível de ansiedade, porque a mensagem que passa para o nosso cérebro é de que esta situação não é ameaçadora. Ela poderá, inclusive, chegar a ser prazerosa. Mas agora eu lhe pergunto, Fábio, por que algumas pessoas elas paralisam? Por que algumas pessoas desenvolvem fobias, transtornos, têm ataques de pânico, ansiedade aguda? Aqui é uma questão delicada, né? Então, existem essas situações que são do dia a dia e que todos nós passamos e que é esperado que a pessoa fique ansiosa, certo? Porque ela tem essa questão da exposição. Então, assim, eu vou me expor a um ambiente novo sob avaliação de pessoas, natural que eu fique ansioso. Agora, eu paralisar, eu ficar totalmente disfuncional, a minha ansiedade atingir níveis ao ponto de desmaio, por exemplo, de vômito, que é o que acontece, ou de uma fobia, quando a pessoa não sai de casa, que a gente chama de agorafobia, o próprio transtorno do pânico, a síndrome do pânico, isso é gravíssimo, certo? Isso que você está falando, William, são tipos de ansiedade, é isso? Isso são quando a ansiedade ela sai do nível normal, daquilo que nós precisamos para poder, a partir do momento levantei da cama de manhã, abri os olhos, comecei a funcionar, certo? A ansiedade já está comigo, ela pode estar no nível 1, nível 2. E tudo isso que eu falei é a ansiedade patológica, que é quando a pessoa ela começa a ter prejuízos gravíssimos na vida dela, ela não consegue mais se desenvolver, certo? Então, Quando eu tô muito ansioso, você já deve ter escutado isso. Eu até tenho uma outra pergunta para fazer. Eu
estou ansioso, vai acontecer alguma entrevista de emprego, vou fazer uma prova, não consigo parar de comer. Perfeito. Ou ao contrário, né? Não estou sem fome nenhuma. Não, Isso. isso também é um tipo da ansiedade que ela se manifesta. Quais são os tipos de ansiedade? Isso é natural. Isso é natural, porque a ansiedade, ela é, vamos pensar assim, ela é uma emoção que ela somatiza. Então, eu sinto, né, emocionalmente, mas o meu corpo, fisicamente, fisiologicamente, ele manifesta também. Então, eu posso ter um aumento do apetite ou uma redução do apetite, mas vai ser ocasional, vai ser situacional, naquela situação. Quando eu desenvolvo um transtorno de ansiedade, certo? Aí nós temos os critérios diagnósticos, nós temos os manuais diagnósticos, o CID-11, o DSM-5 e tantos outros para nos orientar, que é quando a pessoa ela não consegue mais lidar com situações que, na realidade, não apresentam a ameaça que ela está interpretando que é. Então, eu não vou mais ao supermercado, porque eu tenho crise de ansiedade. Eu não vou mais, eu não consigo mais trabalhar, porque dentro do meu trabalho eu começo a ter crises de ansiedade. Existe, aí a ansiedade ela começa a ficar desregulada. Ela é ansiedade. Um chefe rabugento, ele pode despertar em você uma crise de ansiedade? Pode despertar. Esses são os famosos gatilhos. Pode despertar. Ah, O ambiente, agora, Fábio, nessa última publicação do CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, esses manuais são muito criticados, mas eles são importantes porque eles conseguem nomear o que a gente sente. Então, para a comunicação é bom. Tá? Claro que o ser humano, Fábio, você sabe, né? É muito mais complexo do que uma sigla e do que um diagnóstico. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo hoje. Então, a síndrome de Burnout, que é a depressão do trabalho, ela começa justamente com ambientes muito hostis ou com sobrecargas de trabalho. Ela começa ali. Especificamente, a síndrome de Burnout é uma depressão, só que é uma depressão que tem origem no trabalho, no esgotamento do trabalho. Então, um chefe que tem uma personalidade mais difícil, um ambiente hostil, né, onde existem abusos. Você foi até bonitinho, né? Chefe difícil. Eu falei rabugento, eu já fui mais. Nós sabemos que, infelizmente, hoje ainda acontecem coisas bastante espantosas nos ambientes de trabalho, né? Então, isso pode contribui, e lá nos critérios nós temos isso, e não precisa também Eu tenho uma amiga e ela falou, ela já está aposentada, ela falou, eu sofria muito no meu trabalho porque meu chefe ele me demandava, né, fazer várias funções, eu não sabia dizer não, eu falei, aí é que mora o erro. O não é libertador. Exato. Né? Porque você fica com medo de perder você fica com medo de perder o emprego, você fica com medo de ser desagradável, só que aí você vai se danando, né? Você vai desenvolvendo síndromes que você não tinha. Não, diz não, não vou fazer, não posso, agora não. Inclusive, eu notei também uma sobrecarga, William, você me corrija se eu estiver errado, com o trabalho que acelerou muito durante o isolamento social, né, a pandemia, que é o trabalho de casa, é o home office. Isso. E as pessoas dizem, mas parece que você nunca está rendendo, às vezes você tem a impressão, eu às vezes tenho essa impressão, né? Quem está te observando de fora diz assim, mas será que está fazendo alguma coisa, né? E aí que vem a importância de você saber o seu trabalho, aquilo que você se empenhou, do profissional que você é, para você se posicionar. Com certeza, sem dúvidas, sem dúvida. Essa questão do home office, ela é bastante delicada, porque precisa existir um ambiente na casa da pessoa específico para o trabalho, ok? Porque o trabalho, ele simbolicamente, ele representa outra coisa do que, por exemplo, o seu quarto representa, a sua cozinha, a nossa sala. Então, as pessoas, é óbvio que as pessoas não vão conseguir pensar isso. Elas precisam produzir, elas precisam entregar.
uma das coisas básicas ao nível concreto é que precisa existir um ambiente onde a pessoa possa trabalhar. Ok? Se ela acordar e começar, por exemplo, ela montou o escritório no quarto. Não é o mais adequado. Nós sabemos que a realidade hoje ela não nos facilita, enfim, né? Mas isso poderá gerar sintomas. Ok? E assim, Fábio, essa questão de não sair de casa também, isso agravou muito, muito, porque os casos de pessoas depressivas, o isolamento, ele é muito importante, né? Mas para a saúde mental, ele tem efeitos bastante concretos também. Então, hoje, as pessoas precisam voltar a olhar para isso. Elas precisam voltar a separar as coisas, né? Então, Mas quando você falou uma coisa que me chamou a atenção, William, às vezes, eu vou me colocar como exemplo. Eu moro num apartamento que ele não é grande, né? E eu já tinha até pensado, falei, vou botar meu escritório aqui no quarto. Se já não é adequado, já cancelei. Então seria o melhor local eu arrumar um cantinho na sala para ele, é isso? o quarto, o que nós temos na simbólica do quarto? O quarto é o lugar da sua casa onde você vai descansar. Quando você entra no quarto, o seu cérebro precisa começar a entender que ali é um lugar de descanso. Não é um lugar onde você vai ter que lidar com as situações do trabalho. Eu entendo, muitas vezes não vamos ter o espaço físico adequado, mas é importante que nós conheçamos isso. Então, faça na sala, Fábio. Eu mesmo. Meu apartamento aqui é minúsculo, é muito pequeno. Mas o meu quarto eu reservo só para descansar, só para dormir. Entende? Eu estava cogitando, ele tá na sala, mas eu estava cogitando ir para o quarto. Mas agora você falou, é na sala mesmo que vai ficar e acabou a história. Obrigado. Alguém falou aqui, eu não estou enxergando o nome dela, da pessoa, mas trabalhar em casa para alguns é como se isolar de todos. Eu, por exemplo, preciso da rotina de sair de casa e ver pessoas. Cada um tem o seu. Fábio, cada um tem o seu modo de funcionamento, mas a rotina ela é fundamental para que a nossa vida funcione. Ok? Hoje a gente está perdendo um pouco essa noção de rotina. A rotina ela não é algo necessariamente ruim que vai lhe engessar. Você pode ter uma rotina flexível, que você vai poder transitar. Mas você precisa ter claro que você vai, por exemplo, levantar ao amanhecer, tirar o seu pijama. Você não vai poder ficar de pijama se você trabalha em casa, porque isso está sendo comunicado de alguma forma. Entende? Isso vai ter um sintoma, vai ter um efeito. Então, a rotina ela é muito importante. Eu sempre recomendo nos meus atendimentos a rotina. A gente não pode, claro, obsessividade também, o cara que tem um traço mais obsessivo. Eu vou falar uma bobagem aqui, você me corrige. Você diz que a rotina. Você me corrige. Você diz que a rotina ela é importante. Mas não teve um monte de casamento que acabou exatamente por causa disso? Aí que está. Aí, Não? Fábio. Aí nós vamos entrar num outro problema. Aí é uma outra questão. Então, outro bora conversar, então. Fábio, relacionar-se com alguém não é estar na presença física de alguém. Relacionar-se com alguém é estar em contato com alguém, é dedicar sua atenção para essa pessoa. Existem pessoas que ficam casadas há 50 anos e não se conhecem, e aí nós olhamos e dizemos, puta, que casamento bárbaro, mas as pessoas elas não se conhecem. Então, eu ter um relacionamento contigo pressupõe que eu esteja atento em você. E eu posso compor o mesmo espaço físico que você durante anos e não me relacionar com você. Então, o término desses relacionamentos, ele não é muito difícil de explicar. Porque relacionar-se não é algo natural. Relacionar-se com alguém é algo que exige uma vontade, iluminada pela minha inteligência. Eu quero estar com essa pessoa, eu quero conhecer, eu quero estar atento a essa pessoa. É óbvio, se eu sou um egoísta,
desculpa, enfim, né? Mas se eu entro nessa lógica do individualismo e estou vivendo uma vida desatenta com a pessoa que eu supostamente amo e divido o espaço físico, e em um certo momento eu preciso conviver, viver com, conviver. Eu preciso estar atento. Talvez esse nosso confinamento, esse nosso isolamento, ele tenha evidenciado que nós não estamos nos relacionando. Nós estamos ocupando espaços físicos, cada um na sua individualidade, de forma egoísta. Olha a complexidade do que você acabou de falar. Eu vou editar isso e vou postar depois esse pedaço. Olha, é para a gente pensar realmente. É Para realmente. realmente pensar no casamento que você fez aí, que você está em um tempão, né? E que de repente acabou com a pandemia, e você realmente rever até para um próximo relacionamento. Às vezes você está tão dentro daquela tua rotina, mesmo casado, namorando, enfim, e que você não se percebe, né, Rui? Não percebe. Não percebe, Fábio. E aí nós caímos, eu vejo isso muito, num sem fim de acusações e julgamentos, e que você mudou, você não era assim. Não, é que eu não estava atento a quem essa pessoa é. E eu posso amá-la do jeito que ela é, mas eu preciso sair do meu egoísmo, eu preciso abrir mão disso e conhecer quem está comigo. E existem muitos e muitos casais hoje, e pior, muitas famílias que existem, elas coexistem, mas elas não convivem, porque ocupar o mesmo espaço físico, ter uma habitação, né? E cada um habitar a casa não quer dizer que eles estão se relacionando. Eu posso ter o meu filho de 15 anos e não conhecer o meu filho. E eu vejo ele saindo para o colégio, voltando, eu janto com ele, ele senta comigo, mas eu não presto atenção nele. É cruel, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Eu quero de novo avisar aqui o pessoal que está. Eu vi que eu li um comentário aqui, não consegui ler o nome da pessoa. Quem quiser perguntar alguma coisa para o William, fazer algum comentário, tem uma bolinha aqui com um ponto de interrogação, se manda e conversa aqui com a gente. Eu queria voltar lá naquele vídeo que me chamou, aquele primeiro vídeo, quando eu estava fazendo a pesquisa, que eu parei em você e falei assim, é ele, vou chamar ele para vir conversar comigo. A memória, quando você relacionou ali a ansiedade e a memória, aí aquilo me assustou, porque um ser ansioso que sou, falei, caramba, me fala mais sobre isso, Will. Então, Fábio, aqui nós vamos pensar um nível bastante cognitivo dos processos de ensino e aprendizagem. Eu vejo isso muito no consultório. Por exemplo, a pessoa chega e ela aparentemente ela está sem memória, está com a memória fraca. Tá? A memória é um processo psicológico separado, por exemplo, da ansiedade. Tá? Então, Fábio, olha só, para eu aprender algo, você é jornalista, você tem leitura, para você aprender algo, você precisa se dedicar. De que forma? Quando você pega um livro, o que você precisa fazer com esse livro? Quando você vai sentar para ler o livro? Você precisa Você prestar o sabe, quê? você tem que estar ali atento àquilo ali, mas eu vou confessar a Aqui você, é simples. Você precisa estar atento. A atenção é outro processo. Existe a memória e existe a atenção. A atenção, duas coisas básicas da atenção é que ela se divide em atenção vigil e atenção tenaz. Vigil, imagina o vigilante, aquele cara que fica prestando atenção em todos os estímulos. É um nível da atenção. A atenção tenaz, tenacidade, você foca a sua atenção num objeto específico e memoriza aquilo que você está focando. Então, eu vou fazer uma leitura, eu vou focar a minha atenção naquela. O ansioso tem déficits de atenção. A atenção dele fica muito mais vigil do que tenaz. Qual a consequência? Não forma memória. Ele fica esquecido. isso não tem nada a ver com TDAH, não, né? Não tem nada a ver com TDAH. TDAH é outra coisa.
Porque o ansioso, isso é fácil de perceber. Eu já fiz comigo mesmo. Pega um livro para ler quando você estiver ansioso. Você está lendo, a leitura não é o que a gente pensa que é. Você está correndo os olhos nas palavras e você está pensando em outra coisa. Aí você É. acabou de ler a página e você não lembra do que se trata essa página. Não é memória, é a ansiedade que atrapalha na atenção. Aí a memória ela fica sem substrato, você não grava. A pessoa muito ansiosa, você fala uma coisa para ela agora, Fábio, só que ela está pensando em outra. Você dá uma orientação para ela, você vira as costas, ela não lembra mais do que você falou. Não é falta de memória. Ela não prestou E atenção. você, A atenção dela. você falou, eu super me identifiquei. Eu, quando eu estou muito ansioso com alguma coisa, aí tem alguém, um amigo, uma amiga conversando comigo. Ah, você prestou atenção no que eu falei? Não, é verdade. Agora, vamos pensar na galera que está estudando, que está no ensino médio, que tem muitos estímulos. Não que o nosso ensino ele seja algo, né, Fábio? Enfim, aí é uma outra crítica. Mas assim, esse pessoal que está formando a sua intelectualidade, que está se formando intelectualmente, o que está acontecendo aí? Não tá, eles estão focando a atenção em vários estímulos. Não forma nada, não forma algo consistente. Chegou uma pergunta. A pessoa que sofre de ansiedade tem dificuldade para entender e buscar tratamento? Boa Sim, pergunta. sim, muitas vezes. O que que acontece? É, a primeira coisa que eu vejo é que o ansioso, sim, a ansiedade, Fábio, ela tem basicamente três dimensões, tá? Uma é a dimensão cognitiva, uma é a dimensão física e outra é a dimensão comportamental. A dimensão física é o que eu sinto no meu corpo: tremedeira, suor, náusea, posso chegar a ter diarreia, vômito e posso até desmaiar em caso de transtornos mais severos. A dimensão comportamental é quando eu começo a me esquivar, ter as fugas de situações que eu avalio que vão ser ameaçadoras. E a dimensão cognitiva são os pensamentos. Então, o ansioso, ele pensa de forma, vamos usar aqui, ele imagina cenários sempre muito desfavoráveis. E é difícil Então, para por ele. exemplo, desculpa te interromper. Então, você citou aí o exemplo da pessoa ela passar mal, né? Ela ter diarreia. E ela, vamos Isso. lá, ela tem uma entrevista para fazer, Bem hora comum. marcada, ela tem que estar lá. Isso aí. É uma fuga? Porque se ela não comeu nada para ter isso, e de repente ela tem, ela diz, ah, não vou conseguir ir, não vou poder ir nessa entrevista, estou Não. passando mal. A questão da resposta fisiológica do meu corpo, ela é independente. Ela não é uma fuga. A fuga é quando a pessoa, por exemplo, vamos falar assim, a pessoa ela inventa uma desculpa para não ir. Ela se esquiva. Pensa numa esquiva, ela não vai. A diarreia é um processo fisiológico. Existe uma descarga hormonal, adrenalina, noradrenalina, e a pessoa pode ter uma descompensação fisiológica, como o vômito, por exemplo. E é uma crise de ansiedade. Tanto é que muitos pacientes, eles acham que estão tendo uma parada cardíaca, e é uma crise aguda de ansiedade. Porque ocorre uma hiperventilação. Como o corpo entra em estado de alerta, a pessoa começa a respirar muito, e aí a corrente sanguínea também acelera, a pessoa hiperventila e começa a doer o peito. Mas é a musculatura que dói. Então ela desespera. E é ansiedade. Essa é a parte física. A parte cognitiva é quando eu sempre pego muito a imaginação. O ansioso, ele imagina demais, que muitas coisas ruins vão acontecer. E aí, né, Fábio, você entra no universo de questões, né? As pessoas, elas podem desenvolver aí crenças de incapacidade, de insuficiência, autoestima. E aí só o trabalho mesmo técnico para poder ajudar.
da ansiedade, eu posso ir para depressão, eu posso desenvolver uma síndrome do pânico, o que mais? A ansiedade, a gente chama de comorbidade na depressão. Então, todos os casos que eu trato de depressão, eles têm os quadros clínicos de depressão, eles têm ansiedade comórbida, que é a ansiedade que vem junto com a depressão, né? Porque existe uma disfuncionalidade na forma de pensar. Então, por exemplo, uma das coisas que cresce, e cresce de forma preocupante, é os transtornos por uso de substâncias químicas entorpecentes, né? Porque o ansioso ele acaba buscando um alívio, muitas vezes, ou no álcool, né? Ou na Então cocaína. então aquela desculpinha assim, ah, eu vou tomar uma bebidinha aqui para relaxar. Pode ser um caminho perigoso. Aí nós temos aí sim, esse é um caminho perigoso, porque essa ansiedade não vai desaparecer. E ele vai precisar consumir essa substância de forma progressiva para poder baixar o nível e sentir-se bem-estar. É aí que entra a dependência. Então, é sério. A depressão é uma outra. A ansiedade e a depressão elas são comórbidas, elas caminham juntas. Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, certo? Transtornos. E aí existe uma série de nomes aí que se dá para essas questões que são, no fundo, na ansiedade, é um medo desordenado. No limite, Fábio, a ansiedade é um medo desordenado que precisa ser avaliado caso a caso. Tá. Agora, você está aqui conversando com um jornalista, curioso, então eu vou te fazer uma pergunta. Você não precisa citar nomes, mas teve algum caso aí que você recebeu e que te chamou a atenção, te marcou, que você acha assim, que você cita ele como um exemplo dentro desse nosso tema? Sim, tem um caso sim. O que sempre me espanta muito e me deixa preocupado na questão desses transtornos, depressão, ansiedade, é o sofrimento, né? Que a pessoa, como terapeuta, eu consigo perceber todo o potencial, tudo que a pessoa pode ter na sua vida, mas é uma coisa cruel porque ela não consegue perceber. Então, um dos casos que me chamou muita atenção é de uma pessoa que não conseguia sair na rua. Então, eu tenho isso na minha prática clínica, tenho umas abordagens assim. Então, eu saí na rua com a pessoa. Porque precisa existir o enfrentamento nos transtornos Ah, de ansiedade. você ia com o Sim, paciente na rua? sim, Caramba, porque precisa existir a dimensão comportamental e só no consultório, na conversa, a pessoa não vai fazer. Ela não, nesses casos graves, ela não vai sair dali e vai se expor, como a gente vê nos manuais clínicos, a situações para ela dessensibilizar. Ela sozinha ela não vai fazer. Então, eu como terapeuta já fiz muito e faço, eu saio com a pessoa. Eu saio com a pessoa e aí nós vamos cria, conversando. cria aquela relação de confiança, né, o William? De confiança. É uma relação de confiança, respeitando todos os princípios técnicos, éticos, e é necessário, porque dentro do setting terapêutico é um ambiente seguro, confortável, onde a pessoa está protegida. Quando ela sai, nos casos graves de ansiedade, ela pode não ter os recursos sozinha para conseguir fazer esse primeiro enfrentamento. Então, nesse caso, era uma pessoa com nível cultural interessante, financeiro também, mas que desenvolveu o que nós chamamos de agorafobia, um medo muito Mas forte, no limite é um. Como? o que que desencadeou isso nessa paciente? Então, na investigação diagnóstica, no consultório, nós conseguimos buscar de forma muito segura, eventos precipitantes. É possível. Na intervenção diagnóstica, ainda no começo do tratamento, o que pode ter desencadeado e o que pode ter levado a pessoa a esse ponto.
Se faz a investigação diagnóstica. Cada caso é um caso, Fábio. Cada caso, cada pessoa o ser humano é uma maravilha, assim, nesse sentido, porque a complexidade é inigualável. Cada pessoa é uma pessoa, tem uma história, a maneira como eu percebo as coisas é diferente da maneira como você percebe, como pega em mim, pega diferente em você. Então, cada caso é um caso. Só que Tanto é, né, o William, que tem pessoas, assim, amigos, que quando você conversa, você está com algum problema, que você está ansioso, até te acalma, né? Porque ele tem isso. uma outra percepção daquele problema que você está achando que está tudo acabado, que não vai ser resolvido. Aquilo até te acalma, né? Para o bem ou para o mal, né? Porque se é o contrário também, se você pega um amigo que está na mesma vibe, ele te joga no chão. Mas, Exato, acontece isso. Eu digo às vezes para as pessoas que existem pessoas terapêuticas. Existem pessoas sim, terapêuticas. adorei isso e vou utilizar, porque eu tenho. Eu tenho esses amigos aí. Maravilhoso. É Existem. isso. Isso é Fábio, isso que eu trabalho bastante e bato na clínica é que nós fomos feitos para nos sentir bem, para sentir alegria. Essas pessoas, o meu trabalho é muito nisso, assim, para que elas possam criar esperança. Porque existe assim, eu começo com transtorno de ansiedade, mas eu vou para uma depressão que poderá me levar, por exemplo, a um suicídio. Hoje, os casos de suicídio, eles aumentam assim de forma assustadora. Então, o que está acontecendo? Por que a gente está regredindo? Por que existem tantos progressos tecnológicos? Ah, peraí, William. Chegou aqui uma mensagem. A Mari diz o seguinte: o William é uma pessoa maravilhosa. Te conhece. Me conhece. Sou suspeito para Uhum. falar. A Mari é é da família. Ela é futura Ah, psicóloga, é? essa. Essa será uma, Opa! essa será uma profissional brilhante. Brilhante, tenho certeza. Beijo, Mari. Tá vendo? Eu vou entrar já já numas perguntas que eu separei, William, das pessoas. Eu botei uma caixinha no Instagram. E aí separei aqui 6 perguntas. Não sei se vai dar tempo, porque já estamos aqui. Viu como é que passou rapidinho? E o papo, quando é bom, é assim. É Esse é a assim. melhor resposta. É, Vem cá. Ansiedade, ela é uma doença? Ela tem cura? a ansiedade por si não é uma doença. A ansiedade é uma resposta do nosso. Vamos fazer assim: é uma resposta natural a uma situação de ameaça. Os transtornos de ansiedade são uma doença. A ansiedade disfuncional. Todos. Então, aquela ansiedade que você fica de encontrar com o crush, tá Isso é beleza. ótimo, isso é Normal. maravilhoso. Isso faz parte do tempero da vida. Maravilhoso. Isso aí Naquela é entrevista, você ficar com medo daquela. Você não sabe como é que vai ser, você tá ali, né? Você perfeito. gera. Eu falo para as pessoas, isso é saudável, que bom que você está sentindo isso. Isso está ok. Quando os prejuízos na sua vida começam a Aquele aparecer, frio na barriga, então você está querendo me dizer que é bom sentir é isso? bom, é bom. O frio na barriga é bom. Frio na barriga é bom. Tá bom. Eu vou começar então, William, a fazer as perguntas das pessoas aqui que me mandaram, tá bom? A primeira pergunta é da Sônia Lins. E ela pergunta o seguinte: como diferenciar a ansiedade normal da patológica? Uhum. Sempre nesses momentos, quando a pessoa desconfia que ela está com um problema relacionado à ansiedade, procurar um profissional da área. Esse profissional saberá avaliar como a pessoa, poxa, eu estou aqui vivendo a minha vida, será que eu estou com uma ansiedade disfuncional? Eu preciso observar o nível de sofrimento que eu estou tendo diante das situações. Se é uma situação da rotina, uma situação comum, e eu estou sofrendo para fazer aquilo ali, eu estou disfuncional, eu preciso buscar uma orientação que seja.
O Rodrigo Pimentel. Técnicas respiratórias ajudam a controlar a ansiedade? As técnicas respiratórias são um remédio para a ansiedade. Fábio, a gente procura remédios complexos, respostas complexas, e não é. A vida, existe uma sabedoria em nós. Nós desaprendemos a respirar. As técnicas, a respiração diafragmática, que é, por exemplo, quando o bebê nasce, quem é mãe vai saber. Quando o bebê nasce, ele respira certinho. Ele respira com o diafragma. O bebê, ele nasce respirando certinho. Nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo e nós desaprendemos a respirar. Aí a gente começa a respirar com a parte de cima, que é a respiração curta, que é típica da ansiedade. Para quem tem ansiedade, assim, a níveis um pouco elevados, comece hoje, busque informação sobre respiração diafragmática. No início vai ser um pouco difícil, mas vai aliviar. Eu tenho certeza. É excelente. Tem uma amiga minha, ela passou até aqui no jornalista, no Bora Conversar, ela falou de uma respiração pranayama. Eu nunca tinha escutado falar. E um desses exercícios era fazer aquela respiração muito conhecida como cachorrinho. E ela disse que é uma maravilha, porque ela principalmente no período do isolamento social, aquilo foi um calmante para ela. Sim, perfeito. Porque o que ocorre, Fábio? Nós seres humanos, né, homens e mulheres, nós somos ação, nós somos atitude. Os processos corporais, a gente não se dá conta, a gente fica muito em ações mentais, quando que a solução ela está em ações físicas muitas vezes. Os processos corporais eles estão sempre funcionando. Então, regular esses processos. Eu não sei se eu vou falar bobagem aqui, por favor. Se eu falar, você pode corrigir. Eu coloco agora, eu descobri pouco tempo, no meu caso está adiantando, porque é uma beleza. Eu coloco essas músicas, barulho de chuva. Perfeito. Vento. Nossa, me dá uma calmaria, uma serenidade que não é minha. Uma beleza. E aí? Perfeito. Isso é o que isso ele acaba tirando dessa suspensão que você está e te coloca na realidade. Só que tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Eu explico, muitas pessoas têm dificuldade para entender o que é isso. Elas ficam muito no nível do pensamento. Mas eu também quero chegar nesse patamar, hein? Não sei se vou conseguir. Se desconectar. Confesso que quando eu coloco essas músicas, eu consigo, William. Eu consigo, por minutos, até por mais tempo, dar aquela desconectada, ficar escutando aquele barulho ali, vou embora. Consigo. Não sei se eu já estou me aproximando do tal que eu adoraria fazer, que era meditar. Perfeito. Não sei se eu já estou no caminho, não sei. É o Mas caminho. é o caminho, né? É o caminho. A meditação, né? Claro, a meditação é algo um pouco mais complexo, né? E metódico, enfim, mas a meditação ela é uma ciência, né? Próxima pergunta. Está acabando, está acabando. A Laila Maria. Aí ela diz assim: não tem jeito. Não consigo falar em público e trabalho comandando uma equipe. Me sinto frustrada. Já busquei tratamento. Nenhum resolveu. O que posso fazer? Certo. Fábio, a gente nesse caso, sim, existem pessoas que têm um temperamento específico, tá? É natural que existam pessoas mais expressivas, mais expansivas. Também é natural que existam pessoas mais introspectivas. Muitas vezes, uma pessoa introspectiva, ela está num cargo profissional que não bate com as suas habilidades. E é possível que ela não consiga, de fato, permanecer nessa situação. Ela precisa entender o que está acontecendo, fazer um processo de autoconhecimento e ver que talvez para ela não é uma questão de doença e transtorno, é uma questão de características de temperamento. E aí é outra coisa.
E aí ela precisa realmente buscar ajuda, né? Para poder alinhar isso aí, até porque se ela trabalha, que ela nem precisa, ela tem que comandar uma equipe, né? É o trabalho Exato, dela. Daí vai ter ruído deve ter ruído nessa comunicação aí direto, né? com certeza. Uhum. Lá, busca ajuda, hein? Ó, o William tá aqui. Glória Souza. Quais os gatilhos mais comuns para que a ansiedade se manifeste? Isso é muito individual, né? Cada pessoa vai ter uma resposta muito específica, de acordo com a sua história de vida, as suas experiências, aquilo que ela carrega na memória, os seus afetos, né? Não existe uma generalização, né? A gente precisa avaliar sempre caso a caso. Por isso que Pode ser que comigo seja de uma forma, com você seja de outra, né? exato. Eu sempre digo assim, hoje a informação ela está de fácil acesso, mas a informação ela precisa ser segura. Então, às vezes a pessoa lê um material e ela acha que aquilo é para ela, mas não é. Cada um tem uma história de vida diferente, e mesmo pessoas que nascem na mesma família têm um temperamento, uma personalidade diferente. Cada caso precisa ser avaliado, Fábio. Olha, a melhor resposta desse nosso papo está aqui, ó. O Luciano. Que pena que está acabando. O tema abordado está sendo muito esclarecedor. Que bom. Fico muito E eu estou feliz. adorando. E eu mais ainda já quero te deixar mais um convite, vou aproveitar de público, que a gente possa voltar em breve, se encontrar de novo. Porque foi uma delícia papear com você, Que Will. De bom. verdade. Viu? Olha, para mim o convite está aceito, Fábio. Mas não acabou não, calma, acabou ainda não. A Mara, ela pergunta o seguinte. Eu não sei se ela está perguntando ou se ela está afirmando. Eu vou ler. Sou muito segura em tudo na vida, no amor, trabalho, e isso sempre me deixa ansiosa. Já passei dos 30 e ainda não resolvi essas questões. Vai resolver hoje, vai ligar para o William e vai começar aí, vai pedir ajuda, né? Porque eu acho que o que preocupa, ou começa a preocupar, é quando isso te limita, né? Isso, isso. Nós fomos pensados, né, para o desenvolvimento, Fábio. Né? Nós somos pensados para uma evolução. Né? Nós somos assim, nós temos inteligência. O que nos diferencia de outros seres é a nossa inteligência. Né? Eu sei, a gente costuma dizer assim, nossa, o meu gatinho, o meu cachorrinho, eles são muito inteligentes. Eles têm uma inteligência muito rudimentar comparada à nossa. Nós temos essa inteligência. Então, quando a gente paralisa no nível dos afetos, por inseguranças, por medos, por receios, a gente precisa buscar ajuda para subir esse degrau. Porque logo para cima existe todo um universo aí. Mas é um depoimento meu e eu repito, tenho falado muito isso, William. Por que que hoje eu vou fazer 40 anos, tá? Olha, Vou meus fazer 40. parabéns. Né? Mas por que com 20 eu não estava com a cabeça que eu tenho hoje? Eu te garanto que eu teria sido muito mais realizado em todos os aspectos. Não que eu acho que eu acho que eu estou falando isso que seja tarde demais, não. Nunca é tarde. Mas por quê, né? Tem que ter a maturidade para poder a gente ter certezas daquilo que a gente quer para a nossa vida, daquilo que a gente não quer para a nossa vida. Por que tem que chegar à maturidade para isso? Pensei antes. Exato. É como eu digo às vezes, né? A psicologia ela é uma ciência nova, né? Então a gente está a serviço das pessoas, para ajudar as pessoas a viverem melhor. Mas existem coisas que ultrapassam tudo isso. E o que eu percebo é que existe um caminho de desenvolvimento. Algumas pessoas elas conseguem trilhar esse caminho e atingir certos níveis. Outras pessoas não conseguem. Então, nós precisamos ajudar, nós precisamos nos desenvolver e nós precisamos ajudar. Nosso papel é ajudar quem não está conseguindo. Quem não consegue. William, eu não tenho como agradecer. Passou rapidinho. A melhor resposta foi essa, que está com esse gostinho de quero mais. Eu quero te agradecer muito
Eu acho, tenho certeza que esses encontros não são à toa, sabe? Essas conexões aqui, elas não são à toa. Muito obrigado. Fábio, eu é que agradeço pela confiança e eu estou à disposição, certo? Eu quero deixar um recado, Fábio. Eu não faço atendimento online, eu só faço presencial, tá? Ah, Eu quero deixar um recado. Existe um grupo de psicólogos aqui da minha cidade que é especialista em tratar a ansiedade e que fazem atendimento online. E eu não faço, só faço presencial. Então, procura lá no Instagram, De Bem com Ansiedade. De Bem com Ansiedade. arroba de bem com ansiedade. Isso aí. Vai ter lá uma galera, tem médica, tem psicólogo, que vai poder trabalhar de forma online, se alguém precisar, e passar uma orientação que seja. Só uma orientação às vezes ajuda muito também, né? Com certeza, com certeza. E do contrário, tem que ir lá no consultório do presencialmente com o William. Isso. A Fábio, muito obrigado, meu querido. Fernanda, a Fernanda está dizendo aqui, encontro maravilhoso. Ih, É, olha aí. a Fernanda é minha irmã. Um beijo, viu, Fernanda? Eu adorei o seu irmão. Ah, Adorei. que bom. Ele vai estar aqui mais vezes comigo, porque aqui não é uma entrevista, William, como eu te falei, é um bate-papo. Que E o delícia. que eu gosto, é quando essa fala ela é simples, ela é objetiva, e porque deixa a mensagem, passa a reflexão para quem está acompanhando, para quem vai assistir depois, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é mérito seu, tá certo? Desde que eu falei que você vinha aqui, foi só elogios que eu escutei, depois eu até te mando os elogios que Que você bom. Fico recebeu. feliz. Então, que a gente se encontre no próximo Bora Conversar em breve, tá Vamos certo? seguir, vamos seguir firmes, né, Fábio? Vamos em frente. Certo? Obrigado, viu? Beijo, boa noite, tudo Beijo, de bom para querido. você. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente, viu? Boa noite.